Sou o Dr. Thiago Ikeda, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou estar falando sobre nutrição e cirurgia plástica. E temos duas especialidades que são bastante complementares e muito importantes. Então, para isso, hoje, aqui na nossa conversa, eu estou recebendo a nutricionista, a Isadora. Isadora, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, tá? Para a gente poder tirar muitas dúvidas de muitos pacientes que estão se preparando para a cirurgia, assim como aqueles que já operaram, tá? Então, fale um pouquinho de você, se apresente para nós. Olá, gente. Fui convidada aqui pelo Dr. Thiago Ikeda, é uma honra estar aqui no canal dele. Eu sou Isadora Vieira, sou nutricionista, formada na Universidade Católica de Brasília. Sou pós-graduada em emagrecimento e metabolismo e estou ansiosa para essa conversa, né? Para a gente falar de algumas coisas importantes aí, para o pessoal saber da importância da nutrição também na cirurgia plástica, né? Durante todo o processo. É muito comum, né, na minha prática clínica, eu receber muitos pacientes, né, desejando fazer, obviamente, uma cirurgia plástica, que é a minha especialidade, obviamente. Muitas delas relacionadas principalmente a contorno corporal, redução mamária e tudo, e isso tem influência direta, né, nos hábitos de vida dessa paciente, incluindo os hábitos alimentares. Sim. Então, é muito comum eu receber pacientes que às vezes estão fora do peso ideal. E aí, durante a minha consulta, quando eu pergunto para elas, por exemplo, como que ela se alimenta, quantas refeições por dia ela tem, quais são os tipos de alimento, né, que ela costuma ingerir, porque com certeza isso é importante, né? E muitas delas, às vezes, não sabem responder muito bem ou então, com certeza, tem algum problema na dieta dela, né? Então, essas pacientes que precisam, né, de um profissional, de um especialista para orientá-las na dieta, para ajudar a perder peso. Sim. E como você, né, é especialista pós-graduado justamente nessa parte de emagrecimento, né? Essas pacientes, por exemplo, então, que necessitam de um apoio profissional, como que você lida com elas? Como que você faz o acompanhamento ou tratamento delas? Então, eu acho que o acompanhamento tanto nutricional como do cirurgião, né? A gente tem que alinhar muito a expectativa da paciente, né? A paciente chega querendo alguma coisa e às vezes não é aquilo que ela está pensando, né? Então, é sempre importante investigar o histórico alimentar, igual você falou, ver o que levou a paciente naquela condição que ela está hoje e aí ir mudando esses hábitos, né? Porque às vezes são hábitos que é de uma vida inteira. Então, a gente tem que ir trabalhando quanto antes melhor, né? Para a paciente chegar, às vezes, num peso ideal para poder fazer a cirurgia dela e esse refinamento, né? Porque é muito mais estética do que o emagrecimento em si, né? A cirurgia, ela não emagrece. Ela é uma estética, né? Então, é mais uma lapidação ali do corpo, né? Da mulher. E uma coisa interessante que você falou, né? Isso vem muito, às vezes, desde a infância, às vezes, né? Genético. Genético, o hábito que ela teve durante toda a vida dela, né? Vou dar um exemplo, às vezes até um pouco pessoal, né? Óbvio que isso, infelizmente, acabou tornando-se, né, rotina da minha vida, por conta de profissão, trabalho, né? Que eu realmente eu não tenho, por exemplo, não consigo, na verdade, ter as refeições Certinha. certinhas, na hora certa, de forma correta, né? Então, às vezes, a gente pula o café da manhã. Muitas vezes eu entro numa cirurgia, acabo pulando até o almoço. Enfim, aí às vezes naquele dia Não dorme à noite. enjoo. Que é outra coisa que influencia no emagrecimento também. Foi, inclusive, Mas- pode ser por isso que eu sou magro demais, né? Mas, ó, uma coisa interessante sobre essa questão de café da manhã, almoço e jantar, a gente tem um ciclo circadiano, né? Então, nosso corpo funciona, né, nesse ciclo circadiano. Então, assim, o café da manhã é importante porque o nosso corpo funciona melhor pela manhã. À noite, ele já tá um pouco ali menos funcionante, digamos assim. Então, é melhor, às vezes, concentrar mais calorias pela manhã e menos pela noite. E hoje, com a tecnologia, né, a gente tem luz agora, então, assim, a gente não precisa de luz para ir caçar, essas coisas, então a gente come bastante, né, aumenta muito o consumo de calorias pela noite, né? Não que comer, por exemplo, igual falam que comer carboidrato à noite engorda, não, mas o excesso calórico à noite pode favorecer o acúmulo de gordura.
Então, a gente tem que ver essa dinâmica do dia, né? Por isso que é importante a gente olhar para a nutrição também nesse ponto de vista, né? Do dia, como é que estão o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, né? E ver, assim, claro que não é uma coisa rígida. Então, cada paciente a gente olha de modo individualizado, né? Então, tem paciente que se dá bem, às vezes, né? Não comendo café da manhã, mas como que estão as outras refeições, né? Muita gente fala, né, que, por exemplo, você não deve ingerir grandes quantidades em poucas refeições. Na verdade, você tem que dividir mais refeições com menores quantidades, mais ou menos isso. Pode ser. Quando a gente fala de nutrição, a gente tem que ver contexto. Então, o contexto sempre importa. Por exemplo, se a gente for falar de um médico que dá plantão noturno, né? Então, a gente tem que adequar o máximo possível a alimentação dele para aquela rotina, né, desse paciente. Então, sempre a gente vai manejar dessa forma. Então, a gente pode falar de calorias, a gente pode falar de macronutrientes também, né? Que é proteína, gordura, carboidrato, né? E quais refeições vão ter mais proteína ou mais carboidrato. Então, tudo isso vai importar, né? É sempre um contexto. Eu acho que, inclusive, muitas pacientes, às vezes, que estão nesse processo de emagrecimento, né? Quando retornam depois, elas falam bastante assim, doutor, mas eu quase eu não janto. A Maria fala assim, eu quase não como, né? Quase não como, eu não janto, quase não tomo café da manhã, faço jejum, mas aí, às vezes, o tipo de alimentação Tá completamente realmente fora do eixo, né? Então, não é só porque, assim, eu como pouco, então eu vou emagrecer dessa forma, né? Porque, então, você pode comer bem, de forma, quando a gente fala comer bem, na verdade, é a quantidade e os nutrientes adequados, óbvio, né? Eu como bem, mas aí você vê, só come carboidrato, né? Realmente ele não vai ajudar. Ou então só come proteína também, né? Sempre alguma coisa tá desbalanceada. A gente tem que ver. Isso é importante, inclusive, na hora da cirurgia. Então, assim, não dá pra deixar o paciente, às vezes, tá desnutrido, né? Ou, enfim, falta alguma... Não come muita verdura, não come legumes, não come frutas também. A gente tem que adequar isso também. Porque aí fica um paciente que, às vezes, tá com deficiência de alguma vitamina, né? Que vai ser importante, né? E aí, às vezes, não faz o jantar, ou às vezes não come direito. Aí tem o bolinho ali, tem belisca durante o dia, nunca faz uma refeição certa, isso acontece muito. Aí tem a impressão que tá comendo pouco. Mas se você vê, por exemplo, vamos supor que essa mulher tá no trabalho, aí tem um bolinho ali, aí come um pedaço. Pô, ok. Aí vai em outro lugar, tem umas castanhas, aí come umas castanhas. Aí tá em outro lugar, tem uma bolacha ali, creme cracker, come umas 3. Isso vai somando ao longo do dia, né? Aí dá aquela impressão que assim, não comi nada hoje, como é que eu tô engordando? De onde que tá vindo isso, né? Outra coisa também boa de se olhar, né? De ter esse olhar individualizado é qual a idade dessa paciente, né? Se ela tá na menopausa também, isso influencia, né? Como tá os hormônios e tudo, né? Como tá... Muita realmente paciente que fala assim, doutor, até certa idade, né? Eu conseguia perder peso fácil e tudo. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil, depois que eu tive meus filhos, né? Ou então, depois dos 40, né? Parece que nos 40 anos é uma virada de chave assim, absurda, eu que o diga, né? Que, assim, transforma muita coisa. Então, tinha facilidade de perder peso, já não tenho mais. Tinha facilidade para ganhar peso, agora tá pior, né? E muitas também falam que, doutor, eu acho muito difícil seguir dieta, né? Porque, assim, claro, né? Tem profissionais e profissionais. Tem alguns profissionais que acreditam que é uma coisa mais restritiva, né? Você não pode comer açúcar de jeito nenhum. Ou seja, carboidrato. Você não pode comer isso de jeito nenhum. Então, acho que quando você restringe demais, aí é muito mais difícil do paciente aderir a esse aderimento, né? O importante de falar de idade, né? Então, vamos supor que é uma mulher que está na menopausa ou entrando nela. A gente muda o padrão de acúmulo de gordura. Então, antes uma mulher que acumulava mais nas pernas, né, nos braços, gorduras, ela vai começar a acumular depois da menopausa mais gordura na região central, que é na região da barriga, né? E aí piora o metabolismo dela, que aí ela vai ter mais facilidade ainda para ganhar gordura. Então, isso que dificulta, né? A questão da mulher em si. Mulher na menopausa, né? A gente falou disso. Ela pode acumular mais gordura na região central, isso piora o metabolismo dela, então facilita ela acumular mais gordura, né? Aí, outra coisa também, nessa idade, a mulher geralmente começa a fazer menos atividade física, ela fica um pouco mais sedentária, né? Não aceita tanto convite para sair, por exemplo, né? Igual quando mais jovem, saía muito, tinha muito mais energia, agora ela fica um pouco mais reclusa, né? Então eu falo,
você está gastando menos calorias porque você está se movimentando menos, né? E ainda tem esse agravante da questão da menopausa, né? Dessa distribuição de gordura. Então, por isso que é importante se olhar para a alimentação, né? Porque juntando isso com hábitos alimentares não saudáveis, aí E, ela vai ter um ganho de peso. e acrescentando nisso que você falou também, né? Hoje, as mulheres estão cada vez mais empreendedoras, né? Então, muitas delas trabalham muito dentro de casa, que, como diz minha esposa, trabalho de casa nunca acaba, né? Não. E ainda trabalha fora, cuida dos filhos e tudo mais. Então, elas acabam não reservando, né, um tempo exclusivamente para elas, para cuidar delas mesmas, né? Então, a dieta fica totalmente desequilibrada, sedentarismo, né? Porque, infelizmente, se trabalhar não entra, né, em prática de atividade física, né? Senão acho que quase ninguém seria sedentário, quando a gente trabalha bastante. Então tem prejuízo daí, né? Hoje as mulheres estão cada vez mais ativas e tudo mais. Então acaba esquecendo, né, um pouco ali De cuidar das mesmo. necessidades si mesmo, né? Inclusive você que está assistindo o nosso vídeo agora, né? Deixa aqui nos comentários, como é que tá a fase da sua vida. Você é uma mulher que cuida muito de casa, não tem tempo de se cuidar, sua dieta Filhos, de início, os filhos, né? Deixa aqui no comentário como é que tá a sua vida, pra gente poder saber qual que é o público que tá nos assistindo. E é interessante ter esse olhar para o metabolismo também, né? Aí a rotina não facilita, e o metabolismo também, né? É nadar contra a maré às vezes, né? Perfeito, perfeito. Então, veja que a parte do pré-operatório, né? Ela é muito importante para nós cirurgiões. Então, a gente tem que avaliar essa questão, né, da dieta, principalmente ligada à perda de peso, né? Sim. E, obviamente, também a questão da prática de atividade física, né? E eu sei que você pratica muito, né, exercício físico, né? Seu Instagram é maravilhoso. Até depois a gente vai deixar aqui embaixo, né, no comentário e tudo, no Instagram, o seu Instagram, para o pessoal te acompanhar, né? Que você é bem focado nessa parte, né, de dieta, exercício e tudo mais. Não só para manter a questão de saúde, né? Mas é muito importante também o paciente ter essa orientação, que vai facilitar, vai ajudar ele também a perder peso, né? Não, é muito importante mesmo. A questão da atividade física, ela tem que estar alinhada, né? Então, eu falo que musculação é obrigatório, né? Tem que... Ou você faz outra atividade que você possa ali ter o peso resistido, né? Para criar músculo mesmo, né? E mulher, não fique preocupada, porque não vai ficar igual... Como que elas falam? Hulk, né? Enfim, não vai ficar tão musculosa, assim, igual a Graciane Barbosa, por exemplo, né? Então, assim, a gente dá para treinar assim pesado, a gente tem força, né? Muito mais do que a gente acha que tem. Então, tem estudos mostrando também, né, que a mulher, ela subestima muito a capacidade dela de força, né, na hora do treino. Então, é importante, né, a atividade física. O músculo, eu falo que também é uma reserva de vida. Então, é necessário ter, né? Inclusive, se a gente for falar de pacientes com obesidade, tem muito paciente que a gente fala que tem obesidade sarcopênica, né? Então, você olha, né? Você vê que tem um acúmulo em excesso de gordura. E quando você vai ver a massa muscular desse paciente, é baixíssima, né? Então, comprometendo muito a saúde dele. Aproveitando assim, né, rapidinho, só que você citou e tal, né, da Graciane Barbosa, né? Tem que comer que tanto de ovo mesmo? Não, pelo amor de Deus, não precisa, né? Igual eu te falei, nutrição é contexto, né? Então, assim, o ovo, ele é muito importante, né? Tem vários nutrientes, ele é bem nutritivo, pode fazer parte, inclusive, da alimentação, tem que fazer parte, né? E é fácil de comer, eu acho que é um alimento gostoso também, né? Tem vários modos de preparo para você fazer. Mas aquele tanto, a cartela inteira, não precisa daquilo, é contexto. Então, cada paciente vai ser analisado de uma forma, e aí a gente vai definir a quantidade de proteína no geral, né? Inclusive, é uma coisa legal da gente comentar, né? De aumentar esse consumo proteico, né? Numa paciente que vai fazer uma cirurgia ou até no COS, né? É importante olhar para a proteína, né? Quando a gente fala de alimentos, né, alimentos são o nosso combustível, né? A gente é uma máquina e a gente precisa de combustível para funcionar. Então, no caso, são os alimentos, e cada alimento vai fornecer um tipo de benefício ou malefício, dependendo também. E como nós somos, entre aspas, uma máquina, né? Nós somos constituídos de órgãos, certo? Então, tudo que a gente se alimenta, a gente tem que pensar nos órgãos-alvo, né? Quando a gente fala em órgão-alvo, muita gente só pensa assim, né? Ah, é o intestino, é o fígado, é o cérebro e tudo mais. Porém, muita gente ou não sabe, ou não ouviu falar, né? Que o nosso maior órgão é a pele.
Então, a pele é um órgão, não é um tecido, né? Vamos falar assim, o tecido, não, a pele é o nosso maior órgão, né? E eu, como cirurgião plástico, então atuo aonde? Exatamente nesse órgão.